Quando o assunto é violência no Brasil, a primeira coisa que vem à cabeça da maioria das pessoas são os grandes centros. Rio de Janeiro, São Paulo, talvez alguma capital do norte. Só que os números mais recentes contam uma história bem diferente, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Boa parte das cidades mais perigosas do país nem são capitais, são municípios de médio porte, espremidos entre disputas de facções por rotas de tráfico, coisa que pouca gente de fora percebe até visitar ou se mudar para lá. Hoje vão ser apresentadas 8 cidades brasileiras que aparecem entre as mais violentas do país nos levantamentos mais recentes. Lugares onde a rotina do morador é marcada por cuidados que gente de cidade tranquila nem imagina, e onde o turista desavisado pode se meter em problemas sem nem perceber. A primeira cidade dessa lista assumiu, na edição mais recente do anuário, a liderança nacional entre os municípios mais perigosos do Brasil. Essa cidade se chama Maranguape e fica na região metropolitana de Fortaleza. No Ceará, Maranguape tem pouco mais de 50 mil habitantes e vive nos últimos anos o avanço de uma guerra territorial entre o Comando Vermelho e o Guardiões do Estado pelo domínio do tráfico na região. Essa disputa fez a taxa de mortes violentas intencionais disparar, colocando a cidade no topo do ranking nacional. Quem visita o centro histórico não percebe o problema de cara, mas moradores relatam uma espécie de toque de recolher informal em bairros periféricos, onde é melhor não circular depois que escurece, principalmente perto das divisas com áreas dominadas por facções rivais. A segunda cidade é vizinha de Maranguape e viveu uma escalada assustadora em pouco tempo. Chama-se Maracanaú, também na região metropolitana de Fortaleza. Maracanaú saiu da 9ª colocação para a 3ª colocação entre as cidades mais perigosas do Brasil em apenas um ano, segundo o anuário mais recente. O motivo, mais uma vez, é a guerra entre facções por pontos de venda de drogas, somada a uma taxa alta de mortes por intervenção policial, o que mostra o tamanho do confronto armado na região. Bairros nas franjas industriais da cidade concentram boa parte da violência, enquanto o centro comercial mantém uma rotina mais organizada, mas ainda assim tensa. A 3ª cidade da lista é a maior em população entre todas as citadas aqui, o que só deixa o problema mais visível. Essa cidade é Caucaia, também parte da Grande Fortaleza. Caucaia tem mais de 300 mil habitantes e enfrenta o mesmo pano de fundo das duas cidades anteriores, a disputa entre o Comando Vermelho e o Guardiões do Estado. Só no último ano, as forças de segurança realizaram mais de 130 prisões de suspeitos ligados a homicídios na cidade, um salto de mais de 30% em relação ao ano anterior, o que dá uma ideia do volume de crimes violentos que a polícia tenta conter ali. Para quem mora ou visita, o recado é o mesmo dado pelos próprios moradores: evitar se aproximar de áreas conhecidas como pontos de disputa territorial. Principalmente à noite, a 4ª cidade sai do Ceará e entra na Bahia, estado que concentra a maior quantidade de municípios perigosos do país. Segundo o levantamento mais recente, essa cidade é Eunápolis, no extremo sul baiano. Eunápolis tem cerca de 121 mil habitantes e ocupa uma posição estratégica no cruzamento de duas rodovias federais importantes, a BR-101 e a BR-367, o que historicamente atrai disputas por rotas de contrabando e tráfico. A cidade registrou uma taxa de 85,1 homicídios para cada 100 mil habitantes, um salto enorme, já que até 2 anos atrás nem aparecia entre as 20 cidades mais violentas do país. Bairros periféricos concentram a maior parte dos casos, enquanto a área central, voltada ao comércio rodoviário, é relativamente mais tranquila durante o dia. A 5ª cidade é, sem dúvida, a mais surpreendente dessa lista, porque foge completamente do estereótipo de cidade perigosa. Essa cidade é Porto Seguro, um dos destinos turísticos mais conhecidos do Brasil, que recebe visitantes nacionais e internacionais o ano inteiro. Apesar da fama de point de férias, Porto Seguro registrou uma taxa de 71,2 homicídios para cada 100 mil habitantes, o que a coloca entre as 10 cidades mais violentas do país. O contraste entre a orla turística, cheia de resorts e vida noturna badalada, e os bairros mais afastados do centro histórico, onde a disputa por território do tráfico é intensa, é enorme. Quem visita a cidade a passeio dificilmente nota o problema, mas quem mora fora do circuito turístico convive com uma realidade bem mais dura. A 6ª cidade fica na região metropolitana de Salvador e concentra boa parte da atividade industrial do estado, o que também
também atrai disputa por território. Essa cidade é Simões Filho, conhecida por abrigar o Centro Industrial de Aratu, um dos maiores polos industriais da Bahia. Simões Filho registrou uma taxa de 68,1 homicídios para cada 100 mil habitantes. A proximidade com Salvador faz da cidade uma espécie de rota de passagem para o tráfico que abastece a capital baiana, e essa posição geográfica tem um preço alto para os moradores, que relatam confrontos frequentes entre grupos rivais em bairros residenciais próximos às áreas industriais. A sétima cidade fica no interior da Bahia, mais distante do litoral, mas isso não representa segurança nenhuma. Essa cidade é Jequié, um dos principais polos econômicos do sudoeste baiano. Jequié registrou uma taxa de 67,4 homicídios para cada 100 mil habitantes, um número que impressiona justamente por a cidade não ter litoral nem grande fluxo turístico, o que mostra que a violência ali está ligada à disputa por rotas internas de distribuição de drogas entre as regiões do estado. O centro mantém uma vida comercial ativa e aparentemente tranquila, mas moradores de bairros mais afastados relatam tiroteios frequentes durante a noite. A oitava e última cidade dessa lista fica na divisa da Bahia com Pernambuco, às margens do Rio São Francisco. Essa cidade é Juazeiro, vizinha de Petrolina. Do outro lado do rio, Juazeiro registrou uma taxa de 55,8 homicídios para cada 100 mil habitantes, resultado de uma combinação de disputa territorial entre facções e da posição estratégica da cidade como corredor de passagem entre o Nordeste e outras regiões do país. Apesar de ter uma vida econômica pujante, ligada à fruticultura irrigada, a cidade convive com bairros onde a presença de grupos armados é constante. Principalmente nas regiões mais afastadas do centro histórico, existe um Brasil violento que não aparece nos cartões postais nem nas campanhas de turismo, mas que os números da segurança pública insistem em mostrar todos os anos. De Maranguape a Juazeiro, passando por Maracanaú, Caucaia, Eunápolis, Porto Seguro, Simões Filho e Jequié. Essas 8 cidades provam que o perigo no Brasil muitas vezes está longe dos lugares que a gente imagina, escondido em municípios de médio porte, disputados palmo a palmo por facções em guerra por rotas de tráfico. Para quem pensa em se mudar ou até visitar essas regiões, vale sempre pesquisar bairro por bairro antes de decidir, porque dentro da mesma cidade, a diferença entre uma rua e outra pode significar viver em paz ou em risco constante.